Olá, irmãos. Bom estar com vocês mais uma vez e vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo a respeito da natureza do caráter cristão. Tem sido muito bom, eu tenho aprendido algumas coisas muito importantes, que a Bíblia nos ensina. Espero que você também esteja aproveitando ao máximo. E eu te peço mais uma vez, se for do seu agrado, compartilhe para que outras pessoas possam aprender um pouco mais a respeito do caráter cristão. E hoje eu quero dar continuidade falando sobre o caráter doentio, começando sobre a insensibilidade moral do ser humano. Irmãos, o pecado tem subtraído do ser humano toda a sua sensibilidade concernente aos princípios e valores morais. Sem que se perceba, a sua natureza moral é corrompida. Eu quero que você, aí onde você está, se você estiver com sua Bíblia na mão, você pode dar uma pausa aqui nesse áudio e verificar por você mesmo aí Romanos capítulo 1, versículo do 18 ao 32. Para que se perceba a natureza moral e corrompida do homem, a Bíblia nos ensina. Fala conosco a respeito desse tema. E também o coração do homem é endurecido. Veja o que diz Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao 19. Eu vou ler para você. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me testaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Por causa da incredulidade. Então nós não devemos ter um coração endurecido. A Bíblia também fala de uma consciência cauterizada. Veja o que diz a palavra em 1 Timóteo 4:2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Portanto, irmãos, é nesse ponto que o homem se torna insensível à voz do Espírito, passando a praticar todo tipo de pecado, entristecendo ao Todo-Poderoso. Veja o que diz Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Um outro ponto acerca do caráter doentio: permissividade. É o que acontece quando o homem não resiste às forças do mal. Olha o que diz a palavra em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois também você lê Mateus 4, do 3 ao 11. Permissividade é o que acontece quando o homem não resiste às forças do mal. Há crentes aceitando e outros até buscando no comércio e na sociedade o que Jesus terminantemente rejeitou no deserto. Lembra-se lá da tentação do deserto? Quais foram as propostas que Satanás colocou diante de Cristo?
Um outro ponto acerca do caráter doentio é a mentira. Há muitas formas de mentira. Uma informação falsa, passada como se fosse verdadeira, constitui uma mentira. Alguém já disse que a mentira é qual cabo de uma ferramenta que dá em qualquer uma delas. É um tipo de pecado que permeia toda a raça humana em todas as épocas, culturas e civilizações. Olha o que diz a palavra no Salmo 116, versículo 11. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Isso aí foi dito pelo profeta Davi. A mentira é do diabo. Leia o que está escrito em João 8,44. Eu vou ler para você. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus Cristo falando aqui aos líderes judeus, aos sacerdotes daquela época, pois eles estavam demasiadamente afastados da verdade. Eles haviam se apegado a tradições humanas e se afastado da palavra de Deus. Mas Cristo, irmãos, é a verdade que liberta. Em João 3,16, João 8, 32 e 36, e conduz o homem a uma vida pautada na realidade. Outra característica de um caráter doentio é a malícia. As palavras são o instrumento pelo qual o ser humano manifesta seus pensamentos, sentimentos, ideias e desejos, conforme as circunstâncias em que vive e que se defronta. Olha o que diz Mateus 15, 11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Mas veja, o que o homem pensa e fala reflete o seu caráter. A malícia é um pecado que macula e subverte o caráter cristão. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 1, 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos e malícia. E aí conclui dizendo que são bisbilhoteiros. Os maliciosos geralmente pensam e falam o pior acerca dos outros e veem maldade em tudo. Para os tais nada é puro. Confira depois Tito 1,15. A fim de estarmos comprometidos com os valores celestiais, a palavra de Deus nos admoesta a abandonarmos definitivamente toda a malícia. Outra característica do caráter doentio é a concupiscência. Irmãos, trata-se de os desejos desenfreados, malignos, impuros, corruptores e pecaminosos que afetam o caráter do homem. Olha o que diz Romanos 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. A concupiscência se manifesta mediante o desejo descontrolado pelas coisas naturais dessa vida, a ponto de conduzir o indivíduo à satisfação desses impulsos por meios imorais e ilícitos. A Bíblia afirma que a única maneira eficaz de vencer a concupiscência é andar no Espírito. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A cobiça é um desejo impetuoso e desequilibrado de adquirir bens materiais, inclusive os alheios. A prática da cobiça leva o homem à dívida, ao roubo, à desonra, ao egoísmo, à fraude e até ao homicídio. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. E por último, a ambição. O lado negativo da ambição é o desejo incontrolável de obter bens materiais ou posições, mesmo que as pessoas já possuam essas e outras coisas. Essa atitude é o primeiro passo para que entre no coração do homem o orgulho. Deus, porém, aborrece tais coisas. Olha o que diz Provérbios 16:5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, e sem dúvida eles serão punidos. A ambição torna o homem egoísta, rebaixa seus valores e transforma a sua maneira de agir
com os seus semelhantes. Então, no próximo tópico, nós vamos estudar um pouco acerca de como preservar o verdadeiro caráter cristão. E eu creio que será muito bom nós aprendermos isso, tá bom? Um abraço para vocês, compartilhe esse áudio e que o Senhor Jesus Cristo nos dê um caráter puro, segundo o seu querer.